fate of the world.
Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais de streaming. Vamos mergulhar nos bastidores desta obra-prima. Em dezembro de 2002, Peter Jackson retornou com As Duas Torres, o segundo capítulo da trilogia baseada na obra de J.R. Rua Tolkien. O filme arrecadou impressionantes $926 milhões mundialmente, consolidando a franquia como um dos maiores fenômenos da história do cinema moderno. Toda a trilogia foi filmada simultaneamente ao longo de 438 dias na Nova Zelândia. Jackson coordenava 3 elencos em locações diferentes ao mesmo tempo, um feito logístico considerado impossível. A equipe chegou a ter mais de 2.400 funcionários trabalhando em paralelo nos períodos mais intensos. Andy Serkis revolucionou o cinema ao criar Galam usando performance capture. O ator estudou movimentos de felinos e lagartos para o personagem. O resultado foi o primeiro personagem digital fotorrealista a interagir com atores reais em uma produção de escala épica. Elijah Wood retornou como Frodo em uma jornada sombria. As cenas com Galam exigiam que Andy Serkis estivesse fisicamente presente para ser crível. Cada tomada com o personagem digital exigia múltiplas filmagens e uma sincronização precisa entre o ator e a equipe de efeitos visuais. Viggo Mortensen aprofundou seu Aragorn, tornando-o mais complexo. O ator insistiu em usar armas reais e treinar exaustivamente para o papel. Ele chegou a quebrar 2 dedos do pé ao chutar um capacete, mas continuou a cena. Jackson manteve a tomada pela sua intensidade genuína. A Batalha de Helm's Deep é uma das sequências mais ambiciosas do cinema. Foram 60 noites consecutivas de filmagem com 2.500 figurantes. A equipe criou o software Massive para simular o movimento independente de cada um dos 10.000 soldados digitais presentes na batalha. John Rhys Davies usava próteses pesadas para Gimli, que levavam 4 horas para aplicar. Ele teve alergias severas, mas nunca abandonou o papel. Rhys Davies também dublou Barbárvore Went, um trabalho vocal imenso, que se somava às exigências físicas de interpretar um anão guerreiro. A trilha sonora de Howard Shore venceu o Grammy. Ele compôs mais de 100 minutos de música original com 200 músicos de orquestra e coro. Cada raça e lugar recebeu um tema musical próprio, construído com uma profundidade raramente alcançada na história de Hollywood. O filme venceu o Oscar de melhores efeitos visuais, superando grandes produções pela revolução técnica que representou para a indústria. A Weta Digital, de Peter Jackson, tornou-se referência mundial e continua sendo uma das empresas de efeitos mais respeitadas do planeta. As filmagens transformaram a Nova Zelândia em destino turístico. Mais de 60 locações foram usadas, de pradarias a montanhas nevadas. O impacto econômico do turismo cinematográfico é estimado em bilhões, beneficiando comunidades inteiras por todo o país. As Duas Torres provou a genialidade de Jackson para sustentar uma epopeia desta magnitude, redefinindo o que era possível no cinema. Uma obra que continua emocionando e inspirando novas gerações de cinéfilos ao redor do mundo inteiro. Obrigado por acompanhar esta análise.
Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais de streaming. Vamos mergulhar nos bastidores desta obra-prima. Em dezembro de 2002, Peter Jackson retornou com As Duas Torres, o segundo capítulo da trilogia baseada na obra de J.R. Rua Tolkien. O filme arrecadou impressionantes $926 milhões mundialmente, consolidando a franquia como um dos maiores fenômenos da história do cinema moderno. Toda a trilogia foi filmada simultaneamente ao longo de 438 dias na Nova Zelândia. Jackson coordenava 3 elencos em locações diferentes ao mesmo tempo, um feito logístico considerado impossível. A equipe chegou a ter mais de 2.400 funcionários trabalhando em paralelo nos períodos mais intensos. Andy Serkis revolucionou o cinema ao criar Galam usando performance capture. O ator estudou movimentos de felinos e lagartos para o personagem. O resultado foi o primeiro personagem digital fotorrealista a interagir com atores reais em uma produção de escala épica. Elijah Wood retornou como Frodo em uma jornada sombria. As cenas com Galam exigiam que Andy Serkis estivesse fisicamente presente para ser crível. Cada tomada com o personagem digital exigia múltiplas filmagens e uma sincronização precisa entre o ator e a equipe de efeitos visuais. Viggo Mortensen aprofundou seu Aragorn, tornando-o mais complexo. O ator insistiu em usar armas reais e treinar exaustivamente para o papel. Ele chegou a quebrar 2 dedos do pé ao chutar um capacete, mas continuou a cena. Jackson manteve a tomada pela sua intensidade genuína. A Batalha de Helm's Deep é uma das sequências mais ambiciosas do cinema. Foram 60 noites consecutivas de filmagem com 2.500 figurantes. A equipe criou o software Massive para simular o movimento independente de cada um dos 10.000 soldados digitais presentes na batalha. John Rhys Davies usava próteses pesadas para Gimli, que levavam 4 horas para aplicar. Ele teve alergias severas, mas nunca abandonou o papel. Rhys Davies também dublou Barbárvore Went, um trabalho vocal imenso que se somava às exigências físicas de interpretar um anão guerreiro. A trilha sonora de Howard Shore venceu o Grammy. Ele compôs mais de 100 minutos de música original com 200 músicos de orquestra e coro. Cada raça e lugar recebeu um tema musical próprio, construído com uma profundidade raramente alcançada na história de Hollywood. O filme venceu o Oscar de melhores efeitos visuais, superando grandes produções pela revolução técnica que representou para a indústria. A Weta Digital, de Peter Jackson, tornou-se referência mundial e continua sendo uma das empresas de efeitos mais respeitadas do planeta. As filmagens transformaram a Nova Zelândia em destino turístico. Mais de 60 locações foram usadas, de pradarias a montanhas nevadas. O impacto econômico do turismo cinematográfico é estimado em bilhões, beneficiando comunidades inteiras por todo o país. As Duas Torres provou a genialidade de Jackson para sustentar uma epopeia desta magnitude, redefinindo o que era possível no cinema. Uma obra que continua emocionando e inspirando novas gerações de cinéfilos ao redor do mundo inteiro. Obrigado por acompanhar esta análise.
Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais de streaming. Vamos mergulhar nos bastidores desta obra-prima. Em dezembro de 2002, Peter Jackson retornou com As Duas Torres, o segundo capítulo da trilogia baseada na obra de J.R. Rua Tolkien. O filme arrecadou impressionantes $926 milhões mundialmente, consolidando a franquia como um dos maiores fenômenos da história do cinema moderno. Toda a trilogia foi filmada simultaneamente ao longo de 438 dias na Nova Zelândia. Jackson coordenava 3 elencos em locações diferentes ao mesmo tempo, um feito logístico considerado impossível. A equipe chegou a ter mais de 2.400 funcionários trabalhando em paralelo nos períodos mais intensos. Andy Serkis revolucionou o cinema ao criar Galam usando performance capture. O ator estudou movimentos de felinos e lagartos para o personagem. O resultado foi o primeiro personagem digital fotorrealista a interagir com atores reais em uma produção de escala épica. Elijah Wood retornou como Frodo em uma jornada sombria. As cenas com Galam exigiam que Andy Serkis estivesse fisicamente presente para ser crível. Cada tomada com o personagem digital exigia múltiplas filmagens e uma sincronização precisa entre o ator e a equipe de efeitos visuais. Viggo Mortensen aprofundou seu Aragorn, tornando-o mais complexo. O ator insistiu em usar armas reais e treinar exaustivamente para o papel. Ele chegou a quebrar 2 dedos do pé ao chutar um capacete, mas continuou a cena. Jackson manteve a tomada pela sua intensidade genuína. A Batalha de Helm's Deep é uma das sequências mais ambiciosas do cinema. Foram 60 noites consecutivas de filmagem com 2.500 figurantes. A equipe criou o software Massive para simular o movimento independente de cada um dos 10.000 soldados digitais presentes na batalha. John Rhys-Davies usava próteses pesadas para Gimli, que levavam 4 horas para aplicar. Ele teve alergias severas, mas nunca abandonou o papel. Rhys-Davies também dublou Barbárvore Went, um trabalho vocal imenso que se somava às exigências físicas de interpretar um anão guerreiro. A trilha sonora de Howard Shore venceu o Grammy. Ele compôs mais de 100 minutos de música original com 200 músicos de orquestra e coro. Cada raça e lugar recebeu um tema musical próprio, construído com uma profundidade raramente alcançada na história de Hollywood. O filme venceu o Oscar de melhores efeitos visuais, superando grandes produções pela revolução técnica que representou para a indústria. A Weta Digital, de Peter Jackson, tornou-se referência mundial e continua sendo uma das empresas de efeitos mais respeitadas do planeta. As filmagens transformaram a Nova Zelândia em destino turístico. Mais de 60 locações foram usadas, de pradarias a montanhas nevadas. O impacto econômico do turismo cinematográfico é estimado em bilhões, beneficiando comunidades inteiras por todo o país. As Duas Torres provou a genialidade de Jackson para sustentar uma epopeia desta magnitude, redefinindo o que era possível no cinema. Uma obra que continua emocionando e inspirando novas gerações de cinéfilos ao redor do mundo inteiro. Obrigado por acompanhar esta análise.
Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais de streaming. Vamos mergulhar nos bastidores desta obra-prima. Em dezembro de 2002, Peter Jackson retornou com As Duas Torres, o segundo capítulo da trilogia baseada na obra de J.R. Rua Tolkien. O filme arrecadou impressionantes $926 milhões mundialmente, consolidando a franquia como um dos maiores fenômenos da história do cinema moderno. Toda a trilogia foi filmada simultaneamente ao longo de 438 dias na Nova Zelândia. Jackson coordenava 3 elencos em locações diferentes ao mesmo tempo, um feito logístico considerado impossível. A equipe chegou a ter mais de 2.400 funcionários trabalhando em paralelo nos períodos mais intensos. Andy Serkis revolucionou o cinema ao criar Galam usando performance capture. O ator estudou movimentos de felinos e lagartos para o personagem. O resultado foi o primeiro personagem digital fotorrealista a interagir com atores reais em uma produção de escala épica. Elijah Wood retornou como Frodo em uma jornada sombria. As cenas com Galam exigiam que Andy Serkis estivesse fisicamente presente para ser crível. Cada tomada com o personagem digital exigia múltiplas filmagens e uma sincronização precisa entre o ator e a equipe de efeitos visuais. Viggo Mortensen aprofundou seu Aragorn, tornando-o mais complexo. O ator insistiu em usar armas reais e treinar exaustivamente para o papel. Ele chegou a quebrar 2 dedos do pé ao chutar um capacete, mas continuou a cena. Jackson manteve a tomada pela sua intensidade genuína. A Batalha de Helm's Deep é uma das sequências mais ambiciosas do cinema. Foram 60 noites consecutivas de filmagem com 2.500 figurantes. A equipe criou o software Massive para simular o movimento independente de cada um dos 10.000 soldados digitais presentes na batalha. John Rhys Davies usava próteses pesadas para Gimli, que levavam 4 horas para aplicar. Ele teve alergias severas, mas nunca abandonou o papel. Rhys Davies também dublou Barbárvore Went, um trabalho vocal imenso que se somava às exigências físicas de interpretar um anão guerreiro. A trilha sonora de Howard Shore venceu o Grammy. Ele compôs mais de 100 minutos de música original com 200 músicos de orquestra e coro. Cada raça e lugar recebeu um tema musical próprio, construído com uma profundidade raramente alcançada na história de Hollywood. O filme venceu o Oscar de melhores efeitos visuais, superando grandes produções pela revolução técnica que representou para a indústria. A Weta Digital, de Peter Jackson, tornou-se referência mundial e continua sendo uma das empresas de efeitos mais respeitadas do planeta. As filmagens transformaram a Nova Zelândia em destino turístico. Mais de 60 locações foram usadas, de pradarias a montanhas nevadas. O impacto econômico do turismo cinematográfico é estimado em bilhões, beneficiando comunidades inteiras por todo o país. As Duas Torres provou a genialidade de Jackson para sustentar uma epopeia desta magnitude, redefinindo o que era possível no cinema. Uma obra que continua emocionando e inspirando novas gerações de cinéfilos ao redor do mundo inteiro. Obrigado por acompanhar esta análise.
Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais de streaming. Vamos mergulhar nos bastidores desta obra-prima. Em dezembro de 2002, Peter Jackson retornou com As Duas Torres, o segundo capítulo da trilogia baseada na obra de J.R. Rua Tolkien. O filme arrecadou impressionantes $926 milhões mundialmente, consolidando a franquia como um dos maiores fenômenos da história do cinema moderno. Toda a trilogia foi filmada simultaneamente ao longo de 438 dias na Nova Zelândia. Jackson coordenava 3 elencos em locações diferentes ao mesmo tempo, um feito logístico considerado impossível. A equipe chegou a ter mais de 2.400 funcionários trabalhando em paralelo nos períodos mais intensos. Andy Serkis revolucionou o cinema ao criar Galam usando performance capture. O ator estudou movimentos de felinos e lagartos para o personagem. O resultado foi o primeiro personagem digital fotorrealista a interagir com atores reais em uma produção de escala épica. Elijah Wood retornou como Frodo em uma jornada sombria. As cenas com Galam exigiam que Andy Serkis estivesse fisicamente presente para ser crível. Cada tomada com o personagem digital exigia múltiplas filmagens e uma sincronização precisa entre o ator e a equipe de efeitos visuais. Viggo Mortensen aprofundou seu Aragorn, tornando-o mais complexo. O ator insistiu em usar armas reais e treinar exaustivamente para o papel. Ele chegou a quebrar 2 dedos do pé ao chutar um capacete, mas continuou a cena. Jackson manteve a tomada pela sua intensidade genuína. A Batalha de Helm's Deep é uma das sequências mais ambiciosas do cinema. Foram 60 noites consecutivas de filmagem com 2.500 figurantes. A equipe criou o software Massive para simular o movimento independente de cada um dos 10.000 soldados digitais presentes na batalha. John Rhys Davies usava próteses pesadas para Gimli, que levavam 4 horas para aplicar. Ele teve alergias severas, mas nunca abandonou o papel. Rhys Davies também dublou Barbárvore Went, um trabalho vocal imenso que se somava às exigências físicas de interpretar um anão guerreiro. A trilha sonora de Howard Shore venceu o Grammy. Ele compôs mais de 100 minutos de música original com 200 músicos de orquestra e coro. Cada raça e lugar recebeu um tema musical próprio, construído com uma profundidade raramente alcançada na história de Hollywood. O filme venceu o Oscar de melhores efeitos visuais, superando grandes produções pela revolução técnica que representou para a indústria. A Weta Digital, de Peter Jackson, tornou-se referência mundial e continua sendo uma das empresas de efeitos mais respeitadas do planeta. As filmagens transformaram a Nova Zelândia em destino turístico. Mais de 60 locações foram usadas, de pradarias a montanhas nevadas. O impacto econômico do turismo cinematográfico é estimado em bilhões, beneficiando comunidades inteiras por todo o país. As Duas Torres provou a genialidade de Jackson para sustentar uma epopeia desta magnitude, redefinindo o que era possível no cinema. Uma obra que continua emocionando e inspirando novas gerações de cinéfilos ao redor do mundo inteiro. Obrigado por acompanhar esta análise.
Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais de streaming. Vamos mergulhar nos bastidores desta obra-prima. Em dezembro de 2002, Peter Jackson retornou com As Duas Torres, o segundo capítulo da trilogia baseada na obra de J.R. Rua Tolkien. O filme arrecadou impressionantes $926 milhões mundialmente, consolidando a franquia como um dos maiores fenômenos da história do cinema moderno. Toda a trilogia foi filmada simultaneamente ao longo de 438 dias na Nova Zelândia. Jackson coordenava 3 elencos em locações diferentes ao mesmo tempo, um feito logístico considerado impossível. A equipe chegou a ter mais de 2.400 funcionários trabalhando em paralelo nos períodos mais intensos. Andy Serkis revolucionou o cinema ao criar Galam usando performance capture. O ator estudou movimentos de felinos e lagartos para o personagem. O resultado foi o primeiro personagem digital fotorrealista a interagir com atores reais em uma produção de escala épica. Elijah Wood retornou como Frodo em uma jornada sombria. As cenas com Galam exigiam que Andy Serkis estivesse fisicamente presente para ser crível. Cada tomada com o personagem digital exigia múltiplas filmagens e uma sincronização precisa entre o ator e a equipe de efeitos visuais. Viggo Mortensen aprofundou seu Aragorn, tornando-o mais complexo. O ator insistiu em usar armas reais e treinar exaustivamente para o papel. Ele chegou a quebrar 2 dedos do pé ao chutar um capacete, mas continuou a cena. Jackson manteve a tomada pela sua intensidade genuína. A Batalha de Helm's Deep é uma das sequências mais ambiciosas do cinema. Foram 60 noites consecutivas de filmagem com 2.500 figurantes. A equipe criou o software Massive para simular o movimento independente de cada um dos 10.000 soldados digitais presentes na batalha. John Rhys-Davies usava próteses pesadas para Gimli, que levavam 4 horas para aplicar. Ele teve alergias severas, mas nunca abandonou o papel. Rhys-Davies também dublou Barbárvore Went, um trabalho vocal imenso que se somava às exigências físicas de interpretar um anão guerreiro. A trilha sonora de Howard Shore venceu o Grammy. Ele compôs mais de 100 minutos de música original com 200 músicos de orquestra e coro. Cada raça e lugar recebeu um tema musical próprio, construído com uma profundidade raramente alcançada na história de Hollywood. O filme venceu o Oscar de melhores efeitos visuais, superando grandes produções pela revolução técnica que representou para a indústria. A Weta Digital, de Peter Jackson, tornou-se referência mundial e continua sendo uma das empresas de efeitos mais respeitadas do planeta. As filmagens transformaram a Nova Zelândia em destino turístico. Mais de 60 locações foram usadas, de pradarias a montanhas nevadas. O impacto econômico do turismo cinematográfico é estimado em bilhões, beneficiando comunidades inteiras por todo o país. As Duas Torres provou a genialidade de Jackson para sustentar uma epopeia desta magnitude, redefinindo o que era possível no cinema. Uma obra que continua emocionando e inspirando novas gerações de cinéfilos ao redor do mundo inteiro. Obrigado por acompanhar esta análise.
Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais de streaming. Vamos mergulhar nos bastidores desta obra-prima. Em dezembro de 2002, Peter Jackson retornou com As Duas Torres, o segundo capítulo da trilogia baseada na obra de J.R. Rua Tolkien. O filme arrecadou impressionantes $926 milhões mundialmente, consolidando a franquia como um dos maiores fenômenos da história do cinema moderno. Toda a trilogia foi filmada simultaneamente ao longo de 438 dias na Nova Zelândia. Jackson coordenava 3 elencos em locações diferentes ao mesmo tempo, um feito logístico considerado impossível. A equipe chegou a ter mais de 2.400 funcionários trabalhando em paralelo nos períodos mais intensos. Andy Serkis revolucionou o cinema ao criar Galam usando performance capture. O ator estudou movimentos de felinos e lagartos para o personagem. O resultado foi o primeiro personagem digital fotorrealista a interagir com atores reais em uma produção de escala épica. Elijah Wood retornou como Frodo em uma jornada sombria. As cenas com Galam exigiam que Andy Serkis estivesse fisicamente presente para ser crível. Cada tomada com o personagem digital exigia múltiplas filmagens e uma sincronização precisa entre o ator e a equipe de efeitos visuais. Viggo Mortensen aprofundou seu Aragorn, tornando-o mais complexo. O ator insistiu em usar armas reais e treinar exaustivamente para o papel. Ele chegou a quebrar 2 dedos do pé ao chutar um capacete, mas continuou a cena. Jackson manteve a tomada pela sua intensidade genuína. A Batalha de Helm's Deep é uma das sequências mais ambiciosas do cinema. Foram 60 noites consecutivas de filmagem com 2.500 figurantes. A equipe criou o software Massive para simular o movimento independente de cada um dos 10.000 soldados digitais presentes na batalha. John Rhys Davies usava próteses pesadas para Gimli, que levavam 4 horas para aplicar. Ele teve alergias severas, mas nunca abandonou o papel. Rhys Davies também dublou Barbárvore Went, um trabalho vocal imenso que se somava às exigências físicas de interpretar um anão guerreiro. A trilha sonora de Howard Shore venceu o Grammy. Ele compôs mais de 100 minutos de música original com 200 músicos de orquestra e coro. Cada raça e lugar recebeu um tema musical próprio, construído com uma profundidade raramente alcançada na história de Hollywood. O filme venceu o Oscar de melhores efeitos visuais, superando grandes produções pela revolução técnica que representou para a indústria. A Weta Digital, de Peter Jackson, tornou-se referência mundial e continua sendo uma das empresas de efeitos mais respeitadas do planeta. As filmagens transformaram a Nova Zelândia em destino turístico. Mais de 60 locações foram usadas, de pradarias a montanhas nevadas. O impacto econômico do turismo cinematográfico é estimado em bilhões, beneficiando comunidades inteiras por todo o país. As Duas Torres provou a genialidade de Jackson para sustentar uma epopeia desta magnitude, redefinindo o que era possível no cinema. Uma obra que continua emocionando e inspirando novas gerações de cinéfilos ao redor do mundo inteiro. Obrigado por acompanhar esta análise.
Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais de streaming. Vamos mergulhar nos bastidores desta obra-prima. Em dezembro de 2002, Peter Jackson retornou com As Duas Torres, o segundo capítulo da trilogia baseada na obra de J.R. Rua Tolkien. O filme arrecadou impressionantes $926 milhões mundialmente, consolidando a franquia como um dos maiores fenômenos da história do cinema moderno. Toda a trilogia foi filmada simultaneamente ao longo de 438 dias na Nova Zelândia. Jackson coordenava 3 elencos em locações diferentes ao mesmo tempo, um feito logístico considerado impossível. A equipe chegou a ter mais de 2.400 funcionários trabalhando em paralelo nos períodos mais intensos. Andy Serkis revolucionou o cinema ao criar Galam usando performance capture. O ator estudou movimentos de felinos e lagartos para o personagem. O resultado foi o primeiro personagem digital fotorrealista a interagir com atores reais em uma produção de escala épica. Elijah Wood retornou como Frodo em uma jornada sombria. As cenas com Galam exigiam que Andy Serkis estivesse fisicamente presente para ser crível. Cada tomada com o personagem digital exigia múltiplas filmagens e uma sincronização precisa entre o ator e a equipe de efeitos visuais. Viggo Mortensen aprofundou seu Aragorn, tornando-o mais complexo. O ator insistiu em usar armas reais e treinar exaustivamente para o papel. Ele chegou a quebrar 2 dedos do pé ao chutar um capacete, mas continuou a cena. Jackson manteve a tomada pela sua intensidade genuína. A Batalha de Helm's Deep é uma das sequências mais ambiciosas do cinema. Foram 60 noites consecutivas de filmagem com 2.500 figurantes. A equipe criou o software Massive para simular o movimento independente de cada um dos 10.000 soldados digitais presentes na batalha. John Rhys Davies usava próteses pesadas para Gimli, que levavam 4 horas para aplicar. Ele teve alergias severas, mas nunca abandonou o papel. Rhys Davies também dublou Barbárvore Went, um trabalho vocal imenso que se somava às exigências físicas de interpretar um anão guerreiro. A trilha sonora de Howard Shore venceu o Grammy. Ele compôs mais de 100 minutos de música original com 200 músicos de orquestra e coro. Cada raça e lugar recebeu um tema musical próprio, construído com uma profundidade raramente alcançada na história de Hollywood. O filme venceu o Oscar de melhores efeitos visuais, superando grandes produções pela revolução técnica que representou para a indústria. A Weta Digital, de Peter Jackson, tornou-se referência mundial e continua sendo uma das empresas de efeitos mais respeitadas do planeta. As filmagens transformaram a Nova Zelândia em destino turístico. Mais de 60 locações foram usadas, de pradarias a montanhas nevadas. O impacto econômico do turismo cinematográfico é estimado em bilhões, beneficiando comunidades inteiras por todo o país. As Duas Torres provou a genialidade de Jackson para sustentar uma epopeia desta magnitude, redefinindo o que era possível no cinema. Uma obra que continua emocionando e inspirando novas gerações de cinéfilos ao redor do mundo inteiro. Obrigado por acompanhar esta análise.
Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais de streaming. Vamos mergulhar nos bastidores desta obra-prima. Em dezembro de 2002, Peter Jackson retornou com As Duas Torres, o segundo capítulo da trilogia baseada na obra de J.R. Rua Tolkien. O filme arrecadou impressionantes $926 milhões mundialmente, consolidando a franquia como um dos maiores fenômenos da história do cinema moderno. Toda a trilogia foi filmada simultaneamente ao longo de 438 dias na Nova Zelândia. Jackson coordenava 3 elencos em locações diferentes ao mesmo tempo, um feito logístico considerado impossível. A equipe chegou a ter mais de 2.400 funcionários trabalhando em paralelo nos períodos mais intensos. Andy Serkis revolucionou o cinema ao criar Galam usando performance capture. O ator estudou movimentos de felinos e lagartos para o personagem. O resultado foi o primeiro personagem digital fotorrealista a interagir com atores reais em uma produção de escala épica. Elijah Wood retornou como Frodo em uma jornada sombria. As cenas com Galam exigiam que Andy Serkis estivesse fisicamente presente para ser crível. Cada tomada com o personagem digital exigia múltiplas filmagens e uma sincronização precisa entre o ator e a equipe de efeitos visuais. Viggo Mortensen aprofundou seu Aragorn, tornando-o mais complexo. O ator insistiu em usar armas reais e treinar exaustivamente para o papel. Ele chegou a quebrar 2 dedos do pé ao chutar um capacete, mas continuou a cena. Jackson manteve a tomada pela sua intensidade genuína. A Batalha de Helm's Deep é uma das sequências mais ambiciosas do cinema. Foram 60 noites consecutivas de filmagem com 2.500 figurantes. A equipe criou o software Massive para simular o movimento independente de cada um dos 10.000 soldados digitais presentes na batalha. John Rhys-Davies usava próteses pesadas para Gimli, que levavam 4 horas para aplicar. Ele teve alergias severas, mas nunca abandonou o papel. Rhys-Davies também dublou Barbárvore Went, um trabalho vocal imenso que se somava às exigências físicas de interpretar um anão guerreiro. A trilha sonora de Howard Shore venceu o Grammy. Ele compôs mais de 100 minutos de música original com 200 músicos de orquestra e coro. Cada raça e lugar recebeu um tema musical próprio, construído com uma profundidade raramente alcançada na história de Hollywood. O filme venceu o Oscar de melhores efeitos visuais, superando grandes produções pela revolução técnica que representou para a indústria. A Weta Digital, de Peter Jackson, tornou-se referência mundial e continua sendo uma das empresas de efeitos mais respeitadas do planeta. As filmagens transformaram a Nova Zelândia em destino turístico. Mais de 60 locações foram usadas, de pradarias a montanhas nevadas. O impacto econômico do turismo cinematográfico é estimado em bilhões, beneficiando comunidades inteiras por todo o país. As Duas Torres provou a genialidade de Jackson para sustentar uma epopeia desta magnitude, redefinindo o que era possível no cinema. Uma obra que continua emocionando e inspirando novas gerações de cinéfilos ao redor do mundo inteiro. Obrigado por acompanhar esta análise.
Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais de streaming. Vamos mergulhar nos bastidores desta obra-prima. Em dezembro de 2002, Peter Jackson retornou com As Duas Torres, o segundo capítulo da trilogia baseada na obra de J.R. Rua Tolkien. O filme arrecadou impressionantes $926 milhões mundialmente, consolidando a franquia como um dos maiores fenômenos da história do cinema moderno. Toda a trilogia foi filmada simultaneamente ao longo de 438 dias na Nova Zelândia. Jackson coordenava 3 elencos em locações diferentes ao mesmo tempo, um feito logístico considerado impossível. A equipe chegou a ter mais de 2.400 funcionários trabalhando em paralelo nos períodos mais intensos. Andy Serkis revolucionou o cinema ao criar Galam usando performance capture. O ator estudou movimentos de felinos e lagartos para o personagem. O resultado foi o primeiro personagem digital fotorrealista a interagir com atores reais em uma produção de escala épica. Elijah Wood retornou como Frodo em uma jornada sombria. As cenas com Galam exigiam que Andy Serkis estivesse fisicamente presente para ser crível. Cada tomada com o personagem digital exigia múltiplas filmagens e uma sincronização precisa entre o ator e a equipe de efeitos visuais. Viggo Mortensen aprofundou seu Aragorn, tornando-o mais complexo. O ator insistiu em usar armas reais e treinar exaustivamente para o papel. Ele chegou a quebrar 2 dedos do pé ao chutar um capacete, mas continuou a cena. Jackson manteve a tomada pela sua intensidade genuína. A Batalha de Helm's Deep é uma das sequências mais ambiciosas do cinema. Foram 60 noites consecutivas de filmagem com 2.500 figurantes. A equipe criou o software Massive para simular o movimento independente de cada um dos 10.000 soldados digitais presentes na batalha. John Rhys Davies usava próteses pesadas para Gimli, que levavam 4 horas para aplicar. Ele teve alergias severas, mas nunca abandonou o papel. Rhys Davies também dublou Barbárvore Went, um trabalho vocal imenso que se somava às exigências físicas de interpretar um anão guerreiro. A trilha sonora de Howard Shore venceu o Grammy. Ele compôs mais de 100 minutos de música original com 200 músicos de orquestra e coro. Cada raça e lugar recebeu um tema musical próprio, construído com uma profundidade raramente alcançada na história de Hollywood. O filme venceu o Oscar de melhores efeitos visuais, superando grandes produções pela revolução técnica que representou para a indústria. A Weta Digital, de Peter Jackson, tornou-se referência mundial e continua sendo uma das empresas de efeitos mais respeitadas do planeta. As filmagens transformaram a Nova Zelândia em destino turístico. Mais de 60 locações foram usadas, de pradarias a montanhas nevadas. O impacto econômico do turismo cinematográfico é estimado em bilhões, beneficiando comunidades inteiras por todo o país. As Duas Torres provou a genialidade de Jackson para sustentar uma epopeia desta magnitude, redefinindo o que era possível no cinema. Uma obra que continua emocionando e inspirando novas gerações de cinéfilos ao redor do mundo inteiro. Obrigado por acompanhar esta análise.
Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais de streaming. Vamos mergulhar nos bastidores desta obra-prima. Em dezembro de 2002, Peter Jackson retornou com As Duas Torres, o segundo capítulo da trilogia baseada na obra de J.R. Rua Tolkien. O filme arrecadou impressionantes $926 milhões mundialmente, consolidando a franquia como um dos maiores fenômenos da história do cinema moderno. Toda a trilogia foi filmada simultaneamente ao longo de 438 dias na Nova Zelândia. Jackson coordenava 3 elencos em locações diferentes ao mesmo tempo, um feito logístico considerado impossível. A equipe chegou a ter mais de 2.400 funcionários trabalhando em paralelo nos períodos mais intensos. Andy Serkis revolucionou o cinema ao criar Galam usando performance capture. O ator estudou movimentos de felinos e lagartos para o personagem. O resultado foi o primeiro personagem digital fotorrealista a interagir com atores reais em uma produção de escala épica. Elijah Wood retornou como Frodo em uma jornada sombria. As cenas com Galam exigiam que Andy Serkis estivesse fisicamente presente para ser crível. Cada tomada com o personagem digital exigia múltiplas filmagens e uma sincronização precisa entre o ator e a equipe de efeitos visuais. Viggo Mortensen aprofundou seu Aragorn, tornando-o mais complexo. O ator insistiu em usar armas reais e treinar exaustivamente para o papel. Ele chegou a quebrar 2 dedos do pé ao chutar um capacete, mas continuou a cena. Jackson manteve a tomada pela sua intensidade genuína. A Batalha de Helm's Deep é uma das sequências mais ambiciosas do cinema. Foram 60 noites consecutivas de filmagem com 2.500 figurantes. A equipe criou o software Massive para simular o movimento independente de cada um dos 10.000 soldados digitais presentes na batalha. John Rhys Davies usava próteses pesadas para Gimli, que levavam 4 horas para aplicar. Ele teve alergias severas, mas nunca abandonou o papel. Rhys Davies também dublou Barbárvore Went, um trabalho vocal imenso que se somava às exigências físicas de interpretar um anão guerreiro. A trilha sonora de Howard Shore venceu o Grammy. Ele compôs mais de 100 minutos de música original com 200 músicos de orquestra e coro. Cada raça e lugar recebeu um tema musical próprio, construído com uma profundidade raramente alcançada na história de Hollywood. O filme venceu o Oscar de melhores efeitos visuais, superando grandes produções pela revolução técnica que representou para a indústria. A Weta Digital, de Peter Jackson, tornou-se referência mundial e continua sendo uma das empresas de efeitos mais respeitadas do planeta. As filmagens transformaram a Nova Zelândia em destino turístico. Mais de 60 locações foram usadas, de pradarias a montanhas nevadas. O impacto econômico do turismo cinematográfico é estimado em bilhões, beneficiando comunidades inteiras por todo o país. As Duas Torres provou a genialidade de Jackson para sustentar uma epopeia desta magnitude, redefinindo o que era possível no cinema. Uma obra que continua emocionando e inspirando novas gerações de cinéfilos ao redor do mundo inteiro. Obrigado por acompanhar esta análise.
Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais de streaming. Vamos mergulhar nos bastidores desta obra-prima. Em dezembro de 2002, Peter Jackson retornou com As Duas Torres, o segundo capítulo da trilogia baseada na obra de J.R. Rua Tolkien. O filme arrecadou impressionantes $926 milhões mundialmente, consolidando a franquia como um dos maiores fenômenos da história do cinema moderno. Toda a trilogia foi filmada simultaneamente ao longo de 438 dias na Nova Zelândia. Jackson coordenava 3 elencos em locações diferentes ao mesmo tempo, um feito logístico considerado impossível. A equipe chegou a ter mais de 2.400 funcionários trabalhando em paralelo nos períodos mais intensos. Andy Serkis revolucionou o cinema ao criar Galam usando performance capture. O ator estudou movimentos de felinos e lagartos para o personagem. O resultado foi o primeiro personagem digital fotorrealista a interagir com atores reais em uma produção de escala épica. Elijah Wood retornou como Frodo em uma jornada sombria. As cenas com Galam exigiam que Andy Serkis estivesse fisicamente presente para ser crível. Cada tomada com o personagem digital exigia múltiplas filmagens e uma sincronização precisa entre o ator e a equipe de efeitos visuais. Viggo Mortensen aprofundou seu Aragorn, tornando-o mais complexo. O ator insistiu em usar armas reais e treinar exaustivamente para o papel. Ele chegou a quebrar 2 dedos do pé ao chutar um capacete, mas continuou a cena. Jackson manteve a tomada pela sua intensidade genuína. A Batalha de Helm's Deep é uma das sequências mais ambiciosas do cinema. Foram 60 noites consecutivas de filmagem com 2.500 figurantes. A equipe criou o software Massive para simular o movimento independente de cada um dos 10.000 soldados digitais presentes na batalha. John Rhys-Davies usava próteses pesadas para Gimli, que levavam 4 horas para aplicar. Ele teve alergias severas, mas nunca abandonou o papel. Rhys-Davies também dublou Barbárvore Went, um trabalho vocal imenso que se somava às exigências físicas de interpretar um anão guerreiro. A trilha sonora de Howard Shaw venceu o Grammy. Ele compôs mais de 100 minutos de música original com 200 músicos de orquestra e coro. Cada raça e lugar recebeu um tema musical próprio, construído com uma profundidade raramente alcançada na história de Hollywood. O filme venceu o Oscar de melhores efeitos visuais, superando grandes produções pela revolução técnica que representou para a indústria. A Weta Digital, de Peter Jackson, tornou-se referência mundial e continua sendo uma das empresas de efeitos mais respeitadas do planeta. As filmagens transformaram a Nova Zelândia em destino turístico. Mais de 60 locações foram usadas, de pradarias a montanhas nevadas. O impacto econômico do turismo cinematográfico é estimado em bilhões, beneficiando comunidades inteiras por todo o país. As Duas Torres provou a genialidade de Jackson para sustentar uma epopeia desta magnitude, redefinindo o que era possível no cinema. Uma obra que continua emocionando e inspirando novas gerações de cinéfilos ao redor do mundo inteiro. Obrigado por acompanhar esta análise.
Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais de streaming. Vamos mergulhar nos bastidores desta obra-prima. Em dezembro de 2002, Peter Jackson retornou com As Duas Torres, o segundo capítulo da trilogia baseada na obra de J.R. Rua Tolkien. O filme arrecadou impressionantes $926 milhões mundialmente, consolidando a franquia como um dos maiores fenômenos da história do cinema moderno. Toda a trilogia foi filmada simultaneamente ao longo de 438 dias na Nova Zelândia. Jackson coordenava 3 elencos em locações diferentes ao mesmo tempo, um feito logístico considerado impossível. A equipe chegou a ter mais de 2.400 funcionários trabalhando em paralelo nos períodos mais intensos. Andy Serkis revolucionou o cinema ao criar Galam usando performance capture. O ator estudou movimentos de felinos e lagartos para o personagem. O resultado foi o primeiro personagem digital fotorrealista a interagir com atores reais em uma produção de escala épica. Elijah Wood retornou como Frodo em uma jornada sombria. As cenas com Galam exigiam que Andy Serkis estivesse fisicamente presente para ser crível. Cada tomada com o personagem digital exigia múltiplas filmagens e uma sincronização precisa entre o ator e a equipe de efeitos visuais. Viggo Mortensen aprofundou seu Aragorn, tornando-o mais complexo. O ator insistiu em usar armas reais e treinar exaustivamente para o papel. Ele chegou a quebrar 2 dedos do pé ao chutar um capacete, mas continuou a cena. Jackson manteve a tomada pela sua intensidade genuína. A Batalha de Helm's Deep é uma das sequências mais ambiciosas do cinema. Foram 60 noites consecutivas de filmagem com 2.500 figurantes. A equipe criou o software Massive para simular o movimento independente de cada um dos 10.000 soldados digitais presentes na batalha. John Rhys Davies usava próteses pesadas para Gimli, que levavam 4 horas para aplicar. Ele teve alergias severas, mas nunca abandonou o papel. Rhys Davies também dublou Barbarvri Went, um trabalho vocal imenso, que se somava às exigências físicas de interpretar um anão guerreiro. A trilha sonora de Howard Shore venceu o Grammy. Ele compôs mais de 100 minutos de música original com 200 músicos de orquestra e coro. Cada raça e lugar recebeu um tema musical próprio, construído com uma profundidade raramente alcançada na história de Hollywood. O filme venceu o Oscar de melhores efeitos visuais, superando grandes produções pela revolução técnica que representou para a indústria. A Weta Digital, de Peter Jackson, tornou-se referência mundial e continua sendo uma das empresas de efeitos mais respeitadas do planeta. As filmagens transformaram a Nova Zelândia em destino turístico. Mais de 60 locações foram usadas, de pradarias a montanhas nevadas. O impacto econômico do turismo cinematográfico é estimado em bilhões, beneficiando comunidades inteiras por todo o país. As Duas Torres provou a genialidade de Jackson para sustentar uma epopeia desta magnitude, redefinindo o que era possível no cinema. Uma obra que continua emocionando e inspirando novas gerações de cinéfilos ao redor do mundo inteiro. Obrigado por acompanhar esta análise.
Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais de streaming. Vamos mergulhar nos bastidores desta obra-prima. Em dezembro de 2002, Peter Jackson retornou com As Duas Torres, o segundo capítulo da trilogia baseada na obra de J.R. Rua Tolkien. O filme arrecadou impressionantes $926 milhões mundialmente, consolidando a franquia como um dos maiores fenômenos da história do cinema moderno. Toda a trilogia foi filmada simultaneamente ao longo de 438 dias na Nova Zelândia. Jackson coordenava 3 elencos em locações diferentes ao mesmo tempo, um feito logístico considerado impossível. A equipe chegou a ter mais de 2.400 funcionários trabalhando em paralelo nos períodos mais intensos. Andy Serkis revolucionou o cinema ao criar Galam usando performance capture. O ator estudou movimentos de felinos e lagartos para o personagem. O resultado foi o primeiro personagem digital fotorrealista a interagir com atores reais em uma produção de escala épica. Elijah Wood retornou como Frodo em uma jornada sombria. As cenas com Galam exigiam que Andy Serkis estivesse fisicamente presente para ser crível. Cada tomada com o personagem digital exigia múltiplas filmagens e uma sincronização precisa entre o ator e a equipe de efeitos visuais. Viggo Mortensen aprofundou seu Aragorn, tornando-o mais complexo. O ator insistiu em usar armas reais e treinar exaustivamente para o papel. Ele chegou a quebrar 2 dedos do pé ao chutar um capacete, mas continuou a cena. Jackson manteve a tomada pela sua intensidade genuína. A Batalha de Helm's Deep é uma das sequências mais ambiciosas do cinema. Foram 60 noites consecutivas de filmagem com 2.500 figurantes. A equipe criou o software Massive para simular o movimento independente de cada um dos 10.000 soldados digitais presentes na batalha. John Rhys Davies usava próteses pesadas para Gimli, que levavam 4 horas para aplicar. Ele teve alergias severas, mas nunca abandonou o papel. Rhys Davies também dublou Barbárvore Went, um trabalho vocal imenso, que se somava às exigências físicas de interpretar um anão guerreiro. A trilha sonora de Howard Shore venceu o Grammy. Ele compôs mais de 100 minutos de música original com 200 músicos de orquestra e coro. Cada raça e lugar recebeu um tema musical próprio, construído com uma profundidade raramente alcançada na história de Hollywood. O filme venceu o Oscar de melhores efeitos visuais, superando grandes produções pela revolução técnica que representou para a indústria. A Weta Digital, de Peter Jackson, tornou-se referência mundial e continua sendo uma das empresas de efeitos mais respeitadas do planeta. As filmagens transformaram a Nova Zelândia em destino turístico. Mais de 60 locações foram usadas, de pradarias a montanhas nevadas. O impacto econômico do turismo cinematográfico é estimado em bilhões, beneficiando comunidades inteiras por todo o país. As Duas Torres provou a genialidade de Jackson para sustentar uma epopeia desta magnitude, redefinindo o que era possível no cinema. Uma obra que continua emocionando e inspirando novas gerações de cinéfilos ao redor do mundo inteiro. Obrigado por acompanhar esta análise.
Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais de streaming. Vamos mergulhar nos bastidores desta obra-prima. Em dezembro de 2002, Peter Jackson retornou com As Duas Torres, o segundo capítulo da trilogia baseada na obra de J.R. Rua Tolkien. O filme arrecadou impressionantes $926 milhões mundialmente, consolidando a franquia como um dos maiores fenômenos da história do cinema moderno. Toda a trilogia foi filmada simultaneamente ao longo de 438 dias na Nova Zelândia. Jackson coordenava 3 elencos em locações diferentes ao mesmo tempo, um feito logístico considerado impossível. A equipe chegou a ter mais de 2.400 funcionários trabalhando em paralelo nos períodos mais intensos. Andy Serkis revolucionou o cinema ao criar Gálamo usando performance capture. O ator estudou movimentos de felinos e lagartos para o personagem. O resultado foi o primeiro personagem digital fotorrealista a interagir com atores reais em uma produção de escala épica. Elijah Wood retornou como Frodo em uma jornada sombria. As cenas com Gálamo exigiam que Andy Serkis estivesse fisicamente presente para ser crível. Cada tomada com o personagem digital exigia múltiplas filmagens e uma sincronização precisa entre o ator e a equipe de efeitos visuais. Viggo Mortensen aprofundou seu Aragorn, tornando-o mais complexo. O ator insistiu em usar armas reais e treinar exaustivamente para o papel. Ele chegou a quebrar 2 dedos do pé ao chutar um capacete, mas continuou a cena. Jackson manteve a tomada pela sua intensidade genuína. A Batalha de Helm's Deep é uma das sequências mais ambiciosas do cinema. Foram 60 noites consecutivas de filmagem com 2.500 figurantes. A equipe criou o software Massive para simular o movimento independente de cada um dos 10.000 soldados digitais presentes na batalha. John Rhys Davies usava próteses pesadas para Gimli, que levavam 4 horas para aplicar. Ele teve alergias severas, mas nunca abandonou o papel. Rhys Davies também dublou Barbárvore Went, um trabalho vocal imenso que se somava às exigências físicas de interpretar um anão guerreiro. A trilha sonora de Howard Shore venceu o Grammy. Ele compôs mais de 100 minutos de música original com 200 músicos de orquestra e coro. Cada raça e lugar recebeu um tema musical próprio, construído com uma profundidade raramente alcançada na história de Hollywood. O filme venceu o Oscar de melhores efeitos visuais, superando grandes produções pela revolução técnica que representou para a indústria. A Weta Digital, de Peter Jackson, tornou-se referência mundial e continua sendo uma das empresas de efeitos mais respeitadas do planeta. As filmagens transformaram a Nova Zelândia em destino turístico. Mais de 60 locações foram usadas, de pradarias a montanhas nevadas. O impacto econômico do turismo cinematográfico é estimado em bilhões, beneficiando comunidades inteiras por todo o país. As Duas Torres provou a genialidade de Jackson para sustentar uma epopeia desta magnitude, redefinindo o que era possível no cinema. Uma obra que continua emocionando e inspirando novas gerações de cinéfilos ao redor do mundo inteiro. Obrigado por acompanhar esta análise.